Vamos lá. Eu vou te perguntar uma coisa muito séria. Você acredita que eleição consegue transformar de verdade a realidade? É possível, a partir do voto, a gente hackear o sistema político como ele é hoje e usar para promover profundas mudanças sociais, acabando com a exploração, com todas as opressões, com a destruição da natureza? Em 2018, eu, junto com outras formiguinhas, construímos um processo inspirador de mandato coletivo no Distrito Federal. E tiveram várias outras experiências em outros lugares, inclusive experiências que estão acontecendo ainda agora. Então hoje, no terceiro episódio da série Como Nós Vamos Transformar o Mundo, eu vim trazer esse tema que cada vez mais está instigando as pessoas. Como agir diante das eleições que estão chegando e como a gente utiliza essa energia para construir uma sociedade do bem viver. Entender como funciona o mandato coletivo, quais são os desafios principais, que papel que eles cumprem, como começar essa jornada. É uma caminhada longa, mas ela é super importante. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu fiz um compromisso com vocês que nesse ano eu ia pegar uma parcela da energia que eu dedico para a construção dos nossos projetos de transformação lá fora e ia trazer aqui para dentro, também nessa série de vídeos que falam sobre o mundo que a gente vive, falam sobre as formas de resistência, as tarefas fundamentais de enraizamento territorial e o que de mais bonito a gente tem feito no trabalho de formiguinha, regenerando a natureza e conectando cidade, campo, floresta numa grande aliança pelo bem viver. Esse daqui é o terceiro episódio ainda dessa série e eu tô super feliz com o carinho de vocês, com as boas energias, com quanto vocês têm sido tão massa retribuindo esse tempo que eu dedico aqui com confiança, divulgando os vídeos anteriores da série nos grupos, nas redes por aí, curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo no canal, marcando o sininho e principalmente esse tanto de gente que tem sentido o chamado para vir construir com a mão na massa uma amanhã diferente. Vocês têm sido incríveis, pessoal, valeu demais. E para retribuir, eu tô aqui de volta. Então segura aí, que lá vem mais um episódio dessa série, Como Nós Vamos Transformar o Mundo, dessa vez falando sobre mandatos coletivos e eleições. Eu prefiro não ficar falando das minhas experiências pessoais aqui. Tem tanta coisa bonita, tão importante acontecendo a partir da coletividade que não me faz sentido pessoalizar, sabe? Só que nesse caso específico, com relação a mandatos coletivos, muita gente me pede para contar essa história porque está iniciando uma jornada agora semelhante à que a gente viveu em 2018. Muitas das pessoas que estão aqui sabem que há uns 15 anos atrás eu descobri meu grande propósito de vida, que é colaborar com a transformação do mundo e viver o máximo de felicidade até lá. E nessa caminhada eu fui convidado a ser candidato em todas as eleições da minha vida adulta, só que eu sempre recusei. E eu recusava ser candidato porque me parecia muito estranho eu tocar uma vida de construção a partir da coletividade, que se nutre dessa ideia de inteligência coletiva, de missão coletiva mesmo, para fazer uma revolução, mas aí na hora da eleição parecia que as pessoas esqueciam tudo isso e começavam a tratar como se uma pessoa fosse salvadora da pátria, sem defeitos, que ia encontrar todas as soluções sozinhas e mais, que esse voto sozinho ia transformar a sociedade. E para além da conduta das pessoas nas eleições, tem a própria essência do sistema político mesmo que a gente vive no Brasil. Uma democracia incompleta, capturada pelo poder econômico, onde grandes empresas e bilionários investem nos seus representantes no parlamento e depois sempre cobra a conta. Tem, além disso, o papel super agressivo do marketing político, da compra de votos, das fake news, enfim. Eleição é como qualquer outro aspecto da nossa sociedade, tão injusta, tão desigual, insustentável, só que ela é potencializada a mil. E eu nunca tive interesse de participar enquanto candidato mesmo. Agora, mesmo recusando a minha participação enquanto candidato, eu sempre fiz questão também de dedicar energia nesses períodos para construir alternativas de resistência, candidaturas que fossem enraizadas nas lutas do povo mesmo, que se orientassem mais a partir da coletividade. No fim, mesmo quando tinha só uma pessoa candidata, ainda assim se orientava por esses valores. Em 2018 eu já tinha recusado mais uma vez ser candidato nas eleições, quando eu fui para Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, porque a gente estava construindo pelo mundo aí os comitês de luta em defesa da água, no Fórum Alternativo Mundial da Água. Esse aqui é o Fama que eu falo tanto e tem um vídeo aqui na playlist do canal, se vocês quiserem conhecer mais, vocês vão adorar. Lá em Alto Paraíso, eu conheci esse grupo que lançou a proposta de um mandato coletivo em 2016 com 5 pessoas para o cargo de vereador, vencer a eleição e fizeram muita coisa muito massa por lá. E foi trocando ideia com essas pessoas que surgiu o estalo da gente construir um mandato coletivo na capital do país, trazendo não só esse formato aí de mandato, mas trazendo para o que a gente tanto semeava, a convergência de pautas fundamentais e o sonho da construção do poder popular. Sim, poder popular. Uma sociedade onde o povo manda e o governo obedece,
como diz a bandeirinha rosa que a gente leva para tudo quanto é lugar. Para compor a lista de pessoas codeputadas, a gente juntou as principais frentes que a gente atuava na construção, com o movimento indígena com a Airi, com a luta pelo fim das opressões com a Nádia, na luta por moradia com o Edu, e na luta socioambiental, ecossocialista também com um cara lá que recusou ser candidato a vida toda, mas que nesse formato viu sentido na coisa. E esse processo foi de uma intensidade tão imensa, que mobilizou tanta gente, que eu nunca vi numa campanha eleitoral, nem para governo do Distrito Federal. Ele saiu na imprensa de todo o Brasil, em vários países do mundo, teve apoio de tanta gente tão massa, e mesmo tendo sido lançado só 5 meses antes da eleição, porque a ideia não veio antes, a gente ainda bateu na trave, a gente quase venceu essa eleição. E isso serviu para alavancar tanto as nossas construções, que hoje esse processo enveredou em todos os projetos do Bem Viver, todas as ações coletivas que têm inspirado tanta gente por aqui e nas outras redes também. Vou deixar aqui na descrição uns links desse período para quem quiser sentir o que foi aquilo, sabe? Agora, o mais interessante foi que toda essa caminhada de criação e formulação coletiva sobre o que é, então, um mandato coletivo transformador, como funcionaria e tudo mais, estava sendo feita no Distrito Federal por nós, mas também estava sendo feito em vários outros lugares por outras pessoas. E algumas dessas experiências foram até eleitas, como as juntas de Pernambuco e a bancada ativista de São Paulo, ambas pelo PSOL. E a partir da eleição foi possível seguir criando mais na prática mesmo, como que poderia funcionar um mandato coletivo, comparar experiências e melhorar para o que a gente acredita que é necessário para colaborar de forma decisiva mesmo para transformar o mundo. E todo esse aprendizado dessa construção ao longo de anos, dentro e fora da disputa eleitoral, me convenceu de 3 coisas muito importantes. A primeira é que os mandatos coletivos já são uma realidade. E hoje, em centenas de municípios, estão sendo pensadas construções nesse formato para as eleições. Inclusive, tem muita gente me procurado e eu já vou falar sobre isso. A segunda coisa é que, para dar certo, o mandato coletivo precisa ter muita atenção à estratégia que ele vai utilizar. E a terceira coisa é que ele precisa ter um formato, uma estrutura organizativa coerente com essa construção. A Sabrina, que foi uma das formiguinhas que colocou a mão na massa nessa construção com a gente, lá em 2018 fez um vídeo no Tese 11, conceituando os diferentes formatos de mandatos coletivos. Eu vou colocar o link aqui na descrição também para vocês acessarem. O legal desse vídeo é que você já consegue visualizar as diferentes experiências e sentir que tipo de relação ela promove também, até o potencial delas. Todos os formatos têm seus pontos positivos e negativos, assim como candidaturas individuais também, mas que estejam genuinamente enraizadas na construção coletiva, com candidatos não personalistas, elas também têm muito valor. Mas é fundamental, na hora de escolher qual formato algum grupo social ou conjunto de grupos vai adotar, pensar com bastante dedicação sobre que fim você quer alcançar. Eu dedico uma boa parte do meu tempo organizando e facilitando o processo de planejamento estratégico para organizações, para coletivos, para movimentos, para projetos também avulsos. E esses anos de atuação nessa área me convenceram que se você não tem uma estratégia e não tem um grande propósito maior, você não tem nenhuma chance de promover uma mudança significativa na sociedade. Então, antes de se dedicar à construção de um mandato coletivo como fim, como instrumento, é fundamental o grupo que está pensando isso refletir com bastante atenção para a sociedade que vocês querem construir. Que mundo é esse que a gente vive? Como funciona esse sistema que explora humanos e outros animais, que oprime, que destrói a natureza? Porque só compreendendo onde a gente está e onde a gente quer chegar, que a gente consegue aí então pensar um caminho para conectar essas duas realidades. Esse caminho para sair de um ponto a outro e chegar lá é o que a gente chama de estratégia. E um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre como fazer um planejamento estratégico, como fazer reunião, essas coisas aí que parecem simples, mas não são. E quando fazem errado, bota a perder uma energia tão grande. Eu tenho certeza que já pode ter sentido isso em alguma construção. Tem uma coisa também muito importante sobre a estratégia, porque ela pode ser a melhor do mundo, mas se ela não tiver condições de se materializar de verdade, a partir de um formato adequado, de uma estratégia que envolva também uma estrutura organizativa coerente, ela nunca vai ser alcançada. E por isso vale a pena pensar com muito carinho nesse terceiro ponto, os formatos de mandatos coletivos de acordo com essa estratégia. Desde que a gente lançou o mandato coletivo em 2018, com a tarefa de não se contentar com eleições, mas contribuir com a transformação do mundo, a gente teve certeza que a gente queria garantir que esse mandato também tivesse 3 princípios fundamentais e eu vou contar para vocês quais são. Isso tudo em relação ao formato. Eu vou detalhar um pouquinho porque eu sei que isso aqui vai dar uma força para muita gente. Foi uma curva de aprendizado e eu acredito que vale a pena. A primeira é que ele fosse um mandato coletivo que defendesse um projeto, um programa de transformação radical da nossa sociedade. Eu falo radical não no sentido de irresponsável, inconsequente, nada disso. Eu digo no sentido de ir na raiz dos problemas mesmo, sabe? Que buscasse acabar com a exploração, com todas as opressões e com a destruição do planeta para construir uma sociedade do bem viver. Ter esse primeiro princípio consolidado entre as pessoas é fundamental no mandato coletivo, porque evita que as pessoas tomem atalhos durante a eleição ou que depois
até cooptem mesmo todo esse processo se perca, sabe? Então, compreender que não é algo simplesmente por uma eleição, mas sim por um grande propósito maior que precisa ser falado, vivido na prática por quem constrói, debatido para sempre ir se aperfeiçoando e apresentado cada vez mais às pessoas é fundamental. Sem esse programa do bem viver, o mandato coletivo é só uma forma. Isso é muito limitado. Segundo princípio fundamental para dar certo e ter potencial transformador é com relação ao formato mesmo organizativo desse mandato. Ele precisa ser genuinamente coletivo. Não adianta ser só nas palavras, né? A prática é o critério da verdade, né? Então é fundamental pensar essa construção que evite o personalismo, que traga referência sempre para a coletividade, que não existe hierarquia ou figura de autoridade entre as pessoas que assumiram a tarefa de codeputados e também entre as outras tarefas que existem na construção de mandato mesmo, não só dos codeputados, e que busca também um equilíbrio na exposição, na representação, que garanta igualdade salarial, e tem 2 métodos para se fazer isso, inclusive, que realize de forma transparente essa divisão de tarefas. Inclusive, em 2018 a gente fez um contrato mesmo com validade jurídica para orientar essa relação. Essa questão do equilíbrio na exposição é muito importante, porque tem gente que acredita que por ter um alcance maior de rede ou por ser uma figura pública mais consolidada, teria que aparecer mais que as outras pessoas no mandato coletivo, mas no fundo é justamente o oposto. Se você já é essa referência, já tem destaque em tantos outros lugares, os espaços do mandato coletivo devem ainda mais buscar garantir uma exposição equilibrada. E nem você, nem a construção do mandato coletivo vão se fragilizar com isso, pelo contrário. As pessoas vão valorizar mais ainda se você, mesmo tendo condições de tocar a caminhada sozinho, por ter alcance, mas ainda assim insistir no processo coletivo, porque está conectado com o seu sonho que você tem para o mundo, as pessoas vão valorizar muito mais. Tem uma compreensão muito equivocada de liderança, daquelas pessoas que pensam que liderar é ter um monte de gente acreditando nelas e seguindo tipo torcida, tudo que ela falar. Se é homem, tem que falar grossão, ter aquela masculinidade bem tóxica, personalismo super exacerbado, enfim. Isso é mais falta de maturidade que liderança. Eu falo muito que a verdadeira liderança é aquela que tem mentalidade servidora, que não busca se beneficiar individualmente das coisas e que, ao invés de fazer as pessoas acreditarem nela, faz com que cada pessoa acredite mais nelas mesmas. E não se trata de dizer que uma construção social como essa não produz referências ou algum tipo de liderança, porque ela produz sim, mas que tipo de liderança é essa que está sendo produzida ali? É uma liderança que concentra, que desagrega para ficar sempre em destaque, que se acha superior, que ridiculariza os outros, que debocha, que impõe, que inibe o potencial criativo? Ou é uma liderança que compreende seu papel servidor dentro de um processo coletivo e usa essa referência justamente para potencializar essa construção toda, cada dia mais, garantindo um processo cada dia mais coletivo, não só entre as pessoas codeputadas, mas entre todas as pessoas. E é aí que a gente entra no terceiro princípio fundamental para o mandato coletivo, que é que ele sirva de instrumento para o poder popular. O mandato ele não pode se auto-bastar. Se a gente usa o formato para quebrar a referência personalista de uma pessoa iluminada e salvadora da pátria, mas a gente acaba transferindo dessa pessoa para 4, 5, 9 pessoas codeputadas, ainda assim o poder está concentrado no lugar errado. Lembra? O povo manda, o governo obedece. E o mandato coletivo que promove o poder popular não funciona de dentro do parlamento para fora, ele funciona ao contrário, de fora para dentro. São as pessoas, os coletivos, os movimentos, eles que se juntam, se organizam nas suas assembleias populares nos territórios, se engajam num projeto de transformação e ele combina várias ações, entre elas ocupar a institucionalidade e o parlamento, trazendo a vontade popular para dentro, que por uma simples divisão de tarefas, em alguns momentos vai acabar sendo levada por um gabinete e por codeputados específicos. Esse é um rompimento com uma ideia de democracia representativa nesse sistema político corrompido e uma aposta numa democracia direta mesmo, que precisa necessariamente ocupar aqueles espaços e transformar eles, porque transformar o sistema político também é um passo relevante para a transformação em maior escala. E essa aposta no enraizamento territorial, na construção das assembleias populares, precisa estar no horizonte desde sempre, mas também durante a campanha e também depois do mandato. E ela supera o potencial das eleições, porque ela serve como instrumento de transformação real da sociedade, de governança para uma sociedade do futuro radicalmente democrática mesmo. Um dia eu quero fazer um vídeo só compartilhando experiências incríveis na construção do poder popular que eu conheço ao longo da história e até nesse século mesmo, como que aconteceu em Oaxaca, no México. Em 2006 eu falo tanto isso nas palestras que eu dou por aí, pelo Brasil, pelo mundo. E pode até parecer que eleição é uma coisa localizada, pontual, que acontece sempre, que não muda nada, mas ela tem impactos muito grandes. São decisões políticas que definem o preço do seu aluguel, do ônibus que você pega, da comida que você come e quanto veneno ela tem. Se você vai ter acesso a um tratamento médico mesmo se não se conseguir pagar por ele, sabe? Tem tantas coisas que são decisões políticas
e tudo isso está em debate durante o processo eleitoral. E esse próximo processo eleitoral vai ser determinante para a população do Brasil dizer o que pensa a respeito do caminho que o nosso país está tomando. E quem quiser aprofundar mais sobre isso, eu recomendo muito que você veja o episódio anterior chamado As Resistências do Nosso Tempo, que eu falo do bolsonarismo e os planos que esse projeto de país, desse campo, desse governo tem para o nosso país. E essa próxima eleição vai servir não só como escolha de representantes, mas também como uma espécie de referendo de aprovação ou rejeição ao bolsonarismo. A gente quer que esse caminho de retirada de direitos sociais, de precarização da vida, de ódio, de intolerância, de submissão aos ricos e os poderosos daqui e de fora, de ameaças às liberdades, de desemprego, de uma crise que só aumenta, prossiga? Ou a gente quer um caminho de transformações reais que realmente mude a nossa vida, que acabe com a exploração, com todas as opressões e com a destruição da natureza? Mais que um voto, a gente quer inspirar e convidar as pessoas para a grande batalha do nosso tempo. É isso que está em jogo nessa eleição. E é fundamental a gente dar a nossa contribuição nesse momento histórico tão importante. Então, se você sonha com uma sociedade do bem viver, eu recomendo muito que você busque fazer desse processo eleitoral mais uma forma de semear essa sociedade que vem depois que a gente derrotar esse sistema. Incentive e apoie a construção de mandatos coletivos na sua cidade e que eles sejam dessa forma, radicalmente democráticos no formato não personalista, que promovam o poder popular de fora para dentro a partir de uma governança em assembleias populares e que tragam no horizonte uma transformação a partir de uma sociedade do bem viver. Se não tem nenhum mandato coletivo assim onde você está, começa a mobilizar, organiza coletivamente outras pessoas que partiram desse mesmo sonho e cria um. Pode parecer difícil no início, mas se você se orientar por esses 3 princípios e construir uma boa estratégia, é possível. E vocês não vão estar sozinhos, e agora eu vou contar por quê. Mas antes de contar por quê, eu queria deixar um alerta. Pode ser que pelas relações de confiança, pelo enraizamento, por outras questões, alguns lugares ainda não consigam formar mandatos coletivos nessas eleições. E é uma pena se isso acontecer logo na sua cidade, mas eu recomendo muito que você busque que as candidaturas que você apoiar e que você construir se orientem pelo máximo possível pelos mesmos valores e pela ideia geral de promover participação popular e tenha coragem mesmo para transformar as coisas. Eu tenho grandes amigos deputados e deputadas que eu dou muito valor, que eu apoio, que eu valorizo o trabalho, que eu acho muito importante os seus mandatos na resistência e que essas pessoas mesmo também individualmente dedicam suas vidas inteiras à transformação do mundo mesmo, mesmo não tendo acesso a esse formato de candidatura de mandato coletivo mesmo, até porque isso é uma coisa muito nova e tem uma curva de adaptação a isso também. Então, um alerta no sentido de que a gente não pode abrir mão de tudo que a gente já construiu e que a gente precisa criar os mandatos coletivos quando os processos chegam no grau de amadurecimento e enraizamento corretos. E a gente quer colaborar com vocês nisso aí. Nós não temos eleição no Distrito Federal esse ano. Então, muitas das formiguinhas construíram com a gente o nosso mandato coletivo em 2018. Agora resolveram assumir também essa tarefa servidora de potencializar mandatos coletivos do bem viver pelo Brasil, para que eles tenham mais apoio, para que eles tenham um melhor resultado eleitoral, mas principalmente para que eles sejam uma ferramenta da construção de uma outra sociedade. Pensa assim, se a gente dedicar nossa energia esse ano só para ganhar voto e para vencer uma eleição, ou a gente ganha ou a gente perde. Agora, se ao invés disso, a nossa energia foi empregada de acordo com a sociedade que a gente sonha, numa estratégia de curto, de médio e de longo prazo, que tem as eleições como ferramenta para semear processos de construção de uma nova maioria social, a gente sempre vai ganhar. Em alguns casos, a gente vai ganhar até a eleição, e em outros, a gente vai ganhar dando passos fundamentais para a nossa grande missão histórica, que é transformar esse mundo. Foi nesse sentido que a gente se inspirou para construir uma plataforma de apoio e de potencialização de mandatos coletivos. Como a gente vem recebendo muitos pedidos de conselho, de apoio, de dúvidas, a gente tomou uma decisão de criar um formulário onde as pessoas podem preencher, tanto para quem já montou um mandato coletivo, como para também quem gostaria de montar e tem muitas dúvidas, como também para quem quer apoiar o mandato coletivo, seja com seu talento ou qualquer tipo de apoio, inclusive nas redes sociais. A gente vai lançar em breve essa plataforma que vai trazer todos esses mandatos e vai ser fundamental essa força coletiva para levar essa mensagem adiante mesmo. Então acesse esse link, preenche o formulário de acordo com a sua situação e vamos embora hackear o sistema político, pessoal. Olha, eu queria agradecer demais pelo tempo que você dedicou assistindo esse vídeo. Eu espero que esse debate te estimule e tenha agregado de alguma forma para você. E eu queria agradecer muito também pelo tanto de gente que assistiu aos primeiros episódios e que não só curtiram aqui, comentaram, se inscreveram no canal marcando o sininho, compartilharam no grupo da família, dos amigos, do trabalho, outros grupos, mas principalmente eu queria agradecer demais todo mundo que sentiu esse chamado maior de vir construir junto uma sociedade diferente
e me mandou mensagem no meu Instagram para se juntar ao nosso trabalho de formiguinha. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Então, se você sentir esse chamado, corre lá e me manda uma mensagem que eu vou, com o maior prazer, partilhar o que a gente faz, o que a gente pretende fazer e te convidar para vir somar força com a gente. E eu queria agradecer demais também, porque o canal Bem Vivendo já ultrapassou 10 mil inscritos. Valeu demais pelo carinho, pelas boas energias, pela força, pessoal. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.